docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, da Escola Paulistana de Enfermagem, e convidada da pós-graduação em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria e na residência médica em Pediatria e Residência Multiprofissional da Unifesp. Pesquisadora e coordenadora do Grupo de Estudos de Filosofia da Saúde e da linha de pesquisa Filosofia, Espiritualidade e Saúde, docente preceptora da Liga Acadêmica de Filosofia da Saúde, membro da comissão de curso do Núcleo Docente Estruturante e do projeto de tutoria do curso de Biomedicina, também na Unifesp, membro da Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e participante do GT na Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. As linhas de atuação como docente e pesquisa são as seguintes: filosofia da saúde, educação dos profissionais da saúde, espiritualidade e saúde, filosofia, literatura e narrativas na educação e na formação de professores e residentes da escola médica, filosofia aplicada à pediatria e à geriatria, cuidados paliativos, processos de transição de adolescentes com doenças crônicas e atendimento à distância em ambulatório geriátrico. Também é autora de livros, como está citado O Mal em Machado de Assis, Cristianismo versus Condição Humana, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, na perspectiva da filosofia da religião e da educação, da Musa Editoras, em 2011. Seja bem-vinda, professora Viviane, com você a palavra para os momentos que se seguem. Muito obrigada, viu, Júlia? Muito obrigada, Dirce e Gina. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Vocês me convidaram, e não só me convidaram para estar aqui, quanto também para ser moderadora desse painel. Eu faço isso com muita alegria, né? Já há anos participando aqui do simpósio, é uma alegria, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. Bem, como moderadora, então, agora do grupo, né, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas, né, e esperando que tenhamos aí uma excelente tarde de reflexão. Eu separei algumas palavras iniciais aqui para dizer um pouco do nosso objetivo, né, do que pretendemos com esse painel. Então, hoje pela manhã, infelizmente, eu já tinha falado com a Dirce e com a Gina que eu não poderia participar hoje pela manhã, porque eu tinha aulas na graduação. Mas hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ver a palestra antes, né? Elas mandaram para mim. Então, nós pudemos ouvir o Dr. Harold Cohen. E aí, eu queria trazer uma reflexão acerca de uma obra dele, aqui no Brasil, né? Traduzida em 2015, que é Medicina, Religião e Saúde. E eu quero chamar a atenção para dois aspectos que estão presentes nesse livro. Primeiramente, no capítulo 1, ele intitula o capítulo como Termos do Debate. E aí, nesse capítulo, ele vai afirmar, abre aspas, sem definições claríssimas, a pesquisa sobre religião, espiritualidade e saúde não é possível. Isso na página 10 do livro a que eu estou me referindo. Depois, voltando, né, para a introdução, nós vemos um outro aspecto. Então, primeiro, um aspecto teórico, um aspecto conceitual, em que o Dr. Cohen nos convida para conceituar, para pensar nos termos saúde e espiritualidade, né? E aí, religião, religiosidades, todos os temas correlatos aí. Mas, na introdução, ele nos conta a morte da senhora Harris, aos 101 anos de idade. E aí, eu repito aqui como é que ele está contando isso, né, na introdução. Abro aspas. Quando a senhora Harris fez 100 anos, perguntaram a ela qual era o segredo de uma vida tão longa. Sem pestanejar, respondeu que era sua fé, sua família e o fato de não beber nem fumar, nessa ordem. E a ordem era importante, ela enfatizava, fecho aspas. Então, hoje, nós vamos reunir 3 grupos de pesquisa
acerca da temática saúde e espiritualidade, cujos participantes se dedicam, alguns a aprofundar e clarear os termos do debate, como proposto por Cone, e também a considerar o lugar onde pensamos a religião e a espiritualidade, ou seja, na vida das pessoas, né? E aí, essas pessoas que buscam a saúde ou que a perderam, mas nos dois casos, saúde. E o que a religião, a religiosidade, a espiritualidade podem agregar aí onde a vida pede socorro, né? Nas falas de hoje vão transparecer, né, o estudo e até mesmo a fé, num diálogo que podemos tornar possível se, e aí eu destaco, e somente se formos fiéis à proposição do filósofo André Comte Sponville. Busquemos o que nos agrega e não o que nos separa. No livro dele chamado O Espírito do Ateísmo. Então, eu espero que com essas palavras iniciais, essa reflexão que pretende agregar a reflexão que já tivemos pela manhã acerca das pesquisas em espiritualidade e saúde, religião e saúde, espero que tenhamos um excelente painel com a apresentação dos nossos grupos de pesquisa e aproveito aqui já de antemão para agradecer, né, aos nossos colaboradores, as pessoas que se disponibilizaram a apresentar os seus trabalhos aqui hoje, para que a gente possa refletir e agora de uma maneira conjunta, né? Então, que tenhamos aí uma excelente tarde, excelentes reflexões. E agora, sem mais demoras, né? Vou passar para o primeiro grupo. Nós vamos dividir as apresentações da seguinte forma. Nós temos 3 grupos de pesquisa. Agora, nós vamos começar com o NEFEST, Núcleo de Estudos, Fé e Espiritualidade em Hospitais, e todas as pessoas, né, os participantes do grupo vão falar. Na sequência, a gente abre pouco tempo, mas abre para 2 perguntas, né, 2 ou 3 perguntas do público, e na sequência a gente passa para o próximo grupo e assim por diante. Então, para começar aí as reflexões do Núcleo de Estudos, Fé e Espiritualidade em Hospitais, eu convido, então, o Dr. Francisco Rocha, que é pós-doutorando aqui na UNASP, né, e líder do grupo. Seja bem-vindo, então, fique à vontade. Olá, boa tarde, amigos. Professora Viviane, agradeço imensamente, né? É um privilégio a gente estar aqui participando junto com os demais grupos de pesquisa, inclusive o seu. Obrigado por moderar esse processo, né? Essa parte que a gente vai ter agora. Eu já estive falando pela manhã, então saúdo também cada um dos colegas que aqui estão, professora Gina, professora Dirce, à frente desse simpósio tem sido maravilhoso, amanhã já foi enriquecedora. Minha fala vai ser bastante breve, eu estarei somente fazendo uma apresentação geral desse grupo de pesquisa, e depois eu vou deixar o tempo para que cada um dos participantes aqui possam trabalhar. Nosso grupo de pesquisa é o mais bebê aqui dos grupos de pesquisa apresentados. Nós iniciamos nossas atividades há 3 meses, doutora Viviane, só para a senhora ter uma noção. Não é? Eu sou farmacêutico bioquímico, já falei pela manhã, e fiz teologia, concluí teologia agora no ano passado, e aí estamos trabalhando no Hospital Adventista de Manaus. Uma das minhas tarefas e atividades aqui é coordenar a área de ensino e pesquisa. Então, coloquei vários colaboradores daqui para fazer o mestrado, entre eles 4 colegas nossos aqui, fazendo mestrado no NASP. Então, em uma conversa com a doutora Gina, a doutora Dirce, apresentando ali o que é capelania, né? Hoje eu estou como capelão também aqui do hospital. O que a capelania faz, o núcleo de ensino e pesquisa. Então, surgiu uma ideia, surgiu a colaboração, como tantas outras que aparecem, e já começa, assim, frutífera. De começarmos a realmente desenvolver um projeto de pesquisa na área de espiritualidade e saúde. Eu sempre trabalhei com pesquisa, mas espiritualidade e saúde é os primeiros passos. Então, conversando com alguns colegas aqui, algumas pessoas interessadas no tema, em
agosto desse ano, nós iniciamos o nosso núcleo de estudos da fé e espiritualidade em hospitais. Então, a frase aí, o título, ele dá um acróstico que é Nefesh. O que é Nefesh? Já falei um pouco de manhã, o Marcelo comentou agora. Nefesh é a palavra hebraica traduzida como alma. É interessante que quando a gente vê ali na Bíblia, né, alma nunca aparece alma no sentido de morte. A alma é sempre alma vivente. E a ideia da palavra Nefesh, alma vivente, que é ali do hebraico original, é Nefesh Hayah, alma vivente, é o ser integral. É justamente a integralidade aqui na área da saúde. Então, é exatamente isso que o nosso grupo ele propõe, a estudar o fenômeno saúde de forma integral, e é impossível a gente entender a saúde sem entender a espiritualidade, visto que todos nós temos uma dimensão espiritual. Então, esse grupo de pesquisa, ele é filho, né, as Gina disse, gosta de falar, é filho do grupo Reis. Nós participamos, todos nós aqui do grupo, participamos do grupo Reis, e a cada 15 dias são as reuniões do Grupo Reis online, e a quinzena, que não é a reunião do Reis, a gente faz a nossa, o Grupo Nefesh. Ok? Então, o foco principal é estudar a espiritualidade dentro do contexto do hospital. Então, nós olhamos para aquilo que é a nossa realidade, os fenômenos que nós observamos, onde nós estamos inseridos. Não é? Quando você observa os trabalhos de espiritualidade, se trabalha muito com comunidade, se trabalha muito assim com igrejas, às vezes atenção primária, e o nosso foco aqui é voltado para o hospital. Que fenômenos da espiritualidade ocorrem no hospital, fenômeno do ponto de vista dos pacientes, né, dos nossos colaboradores, dos atores que aqui estão. Então, quando você fala assim, estudar a espiritualidade a partir do lugar onde ela acontece, então na minha mente veio o hospital, porque a espiritualidade ela acontece no hospital. E assim conseguimos o local, né? O local onde nós trabalhamos é o Hospital Adventista de Manaus. É um hospital de referência aqui no estado, eu já falei um pouco dele pela manhã. É um hospital certificado com vários prêmios e um hospital que valoriza, que tem na sua missão, como o título diz aqui, promover o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aí a nossa premissa é a cristã, seguindo o exemplo de Jesus, o médico dos médicos. Nesse hospital, a base filosófica, né, o nosso paradigma, de onde nós partimos, nossa fundamentação teórica é a Bíblia, ela é o nosso exemplo, né, e o nosso guia. Então, entendemos ali a harmonização entre a ciência e a religião, fé em ciência, justamente como eu acredito que a maioria dos que aqui estão. Aqui estão os participantes do grupo. Então, eu que sou o coordenador, o pastor John, que é aluno de mestrado, cada um deles daqui a pouco vai se apresentar antes de suas apresentações. O pastor John, que é educador físico e teólogo também, é pastor, é capelão. Nós temos o enfermeiro Johan, que não vai estar apresentando aqui, porque iniciou agora o mestrado dele, mas a ideia do projeto de mestrado dele eu vou comentar daqui a pouco. A Iana é aluna de medicina aqui do hospital, na verdade da UAP, mas que faz seu internato da Universidade Adventista de El Plata, mas que faz seu internato aqui no hospital. E, assim, a nossa principal contribuição, o Dr. Vitor. Dr. Vitor é uma contribuição valiosa, é um pesquisador com bastante experiência na área de pesquisa qualitativa, com muito interesse na área de espiritualidade. Eu quero que daqui a pouco ele fale exatamente o que ele faz. É aqui da nossa Universidade Federal, aqui ao lado, e tem sido bastante frutífera e enriquecedora a experiência e a colaboração do Vitor aqui conosco, mostrando para nós alguns caminhos a que seguir na pesquisa. Então, a minha área, o projeto, né, que é o meu projeto de pós-doc, e que é o grande mote assim, do grupo de pesquisa, é o estudo da capelania hospitalar no cuidado integral ao paciente hospitalizado. Então, investigar, entender como a capelania ela influencia no paciente hospitalizado, em todo o ambiente hospitalar, com seus atores, profissionais, equipe multidisciplinar, os pacientes, a família. Então, ele caminha por aí e cada um dos projetos tem alguma relação ou eu dou suporte para que esses projetos dos colegas aconteçam. Então, o pastor John trabalha com a parte de tanatologia, né, com educação para a morte. O enfermeiro Johan é a associação entre espiritualidade, felicidade e qualidade de vida do paciente internado. A Iana vai falar sobre a percepção dos profissionais de saúde sobre os cuidados espirituais e o Dr. Vitor vai trazer para nós uma
visão de um projeto que ele tem trabalhado na área de qualidade de vida. Ok? Basicamente é isso, e agora cada um deles vai fazer a sua apresentação. Pode seguir. Boa tarde. Bom, vou compartilhar a tela. E Ana? Acho que todo mundo consegue ver. Sim. E Ana? Então, tá bom. Gente, bom, como já foi apresentada, meu nome é Iana, estudante de medicina, estou no meu último ano, me graduo no final do ano. E vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que é a percepção dos profissionais de saúde sobre os cuidados espirituais providos aos pacientes hospitalizados. É de conhecimento geral que desde 22 de janeiro de 1998, a OMS ela redefiniu o conceito de saúde para um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não só a ausência de doença ou de enfermidade, né? Ela conceitua a espiritualidade como um conceito, um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. E Koenig, em 2012, ele afirmou que o homem é um ser integral, então as suas necessidades elas não podem ser compartimentalizadas. Então, partindo desse pressuposto e entendendo essa integralidade da saúde, ao dizer que eu cuido do meu paciente de uma maneira integral, eu não posso negligenciar nenhuma dessas áreas. Então, por isso, existe a necessidade do profissional de saúde estar atento à fé religiosa e do seu paciente, ou seja, reconhecer a sua dimensão espiritual na medida em que essa lhe traz estímulo, coragem e esperança para encarar a própria doença. Porque sabemos que o processo de enfermagem é um processo que gera muito desgaste emocional, e a espiritualidade é uma ferramenta que o paciente ele utiliza para poder passar por esse processo. Bom, Pilger, em 2014, ele trouxe essa pesquisa com 9 profissionais de saúde, né, que buscava compreender a percepção da equipe de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva e a relação da espiritualidade e religiosidade. Ele trouxe como resultado que os profissionais de saúde eles podem ser o caminho para poder ajudar os pacientes a recuperar o sentido da vida, e até mesmo em enfermidades graves. E esse sentido, ele é recuperado, os cuidados espirituais que ele trazia, que esses enfermeiros eles aportavam para esses pacientes, era oferta de apoio, conforto, esperança, respeito, valorização de espiritualidade e religiosidade de cada indivíduo. Em outra pesquisa, em 2017, Kim, ele buscou compreender também a percepção dos enfermeiros, dos cuidados intensivos, mas junto com as experiências dos capelães, e entender qual era a implicação para o papel dos enfermeiros na prestação de cuidados espirituais. Foi feita com 31 enfermeiros, junto com um grupo focal e entrevistas individuais, e ele trouxe como resultado que se sentiam despreparados, os enfermeiros, mas eles queriam aumentar o seu conhecimento sobre essa capacidade espiritual e também aumentar a conscientização do profissional de saúde sobre o papel do capelão e como que ele é importante ao atuar com a equipe multi para poder prestar esses cuidados espirituais. Então, partindo desse pressuposto de que existe uma relevância da espiritualidade junto com a saúde e do papel do profissional de saúde para poder prover esse cuidado espiritual, a minha pesquisa ela busca compreender a percepção dos profissionais de saúde sobre o cuidado espiritual no paciente hospitalizado. E os meus objetivos específicos foram identificar esse perfil sociodemográfico e profissional dos participantes, compreender a perspectiva que ele tinha sobre essa relevância dos cuidados espirituais, né? Entender as dificuldades que eles apresentavam para prover esse cuidado e também o papel e compreender o que eles percebiam do papel da capelania hospitalar que nós temos aqui no nosso hospital, com essa provisão aos cuidados espirituais dos pacientes internados. Bom, a minha metodologia é um estudo prospectivo, exploratório, qualitativo, realizado aqui no Hospital Adventista de Manaus, desde o período de agosto até agora novembro de 2022. Os meus participantes foram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e fisioterapeutas da internação clínica do posto 3 e do posto 4. Realizei como coleta de dados, entrevistas, como técnica de coleta de dados, as entrevistas semi-estruturadas, e para poder analisar essas entrevistas, esse conteúdo, análise de conteúdo de Barda. Bom, porque escolhemos a metodologia qualitativa? Então, a subjetividade que ela traz, a subjetividade que eu busco também na minha pesquisa, né? Porque, segundo o Minai, a pesquisa qualitativa,
ela busca analisar a realidade segundo a visão dos seus sujeitos em fase das suas condições sociais, históricas, com as suas classes, valores e significados. Então, o que nós buscamos não é somente entender o que ele diz, mas como ele diz, por que ele diz, o que está por trás de todo esse conteúdo, né? Realizei a técnica de entrevistas semi-estruturadas, como eu disse, então, foi uma elaboração de roteiro, testei esse roteiro, contactuei os participantes, realizei essas entrevistas em um local isolado, silencioso, com a gravação de vídeo aplicado o TCLE, logicamente com a aprovação deles, e depois a transcrição das entrevistas. Essas foram algumas das perguntas que realizei, porque a entrevista semi-estruturada, a gente tem perguntas pré-determinadas, mas durante o diálogo vão vindo outras perguntas que também são importantes, tanto quanto as pré-determinadas. E a nossa busca dentro dessas perguntas era entender o que eles conheciam por espiritualidade, o conceito deles, o que eles entendiam também por cuidados espirituais dentro do ambiente hospitalar, quais eram os efeitos e os impactos desses cuidados nos pacientes e como que eles percebiam o trabalho da capelania hospitalar e a interação com a equipe multi, né? Bom, agora eu estou na fase da análise de conteúdo, né? Realizei a pré-análise, depois de transcrever, eu comecei a dei uma lida em todas as entrevistas, a gente faz a codificação, que são os recortes de frases, de palavras que são representativas para o conteúdo que eu estou buscando, e então eu vejo o que isso pode me trazer através das categorizações, que aí eu trouxe um exemplo para vocês de como que eu tenho feito essa categorização, que das frases e das palavras representativas, eu tiro as categorias iniciais, agrupo essas categorias iniciais pelo seu valor semântico e gero as intermediárias, e das intermediárias eu gero as finais, que delas, então, eu vou dissertar no meu artigo, né? É bem interessante porque esse método de análise é um processo indutivo ou inferencial que ele procura não apenas compreender o sentido da fala dos entrevistados, como eu estava dizendo, mas também ele busca outra significação ou outra mensagem através ou junto da primeira. E assim a gente vai entender bem essa percepção que esse profissional está tendo sobre o cuidado espiritual. Até o momento, os resultados que eu tenho foram realizadas 14 entrevistas dentro dela. O meu perfil de gênero são 10 mulheres e 4 homens, e o meu perfil caracterizado profissional é por 35% médicos, 35% técnicos de enfermagem, 21% enfermeiras e 7% fisioterapeutas. Bom, esses foram os principais desafios que eu compartilhei, caso alguém tenha a vontade também de fazer alguma pesquisa qualitativa com entrevista semi-estruturada. Eu sei que alguns já fizeram aqui, né, no grupo. E, bom, eu tive muita dificuldade com a disponibilidade de horário, né, dos participantes, a acessibilidade ao local, porque para se deslocar eles também geravam uma certa quantidade de tempo, e o principal foi a compreensão mesmo da proposta da minha entrevista, entender que precisava ser um local fechado, um local silencioso, entender também algumas perguntas, porque assim, não era do vocabulário deles, por exemplo, cuidados espirituais, entende? É algo assim muito novo, às vezes, no ambiente hospitalar, então entender um pouco essa proposta e o que eu queria tratar dentro da minha entrevista. Bom, meus resultados esperados, desde quando iniciei essa pesquisa, é realmente compreender, chegar ao final dessa pesquisa e entender o que os profissionais de saúde percebem como cuidados espirituais. E se essa percepção ela vai diferenciar dentro das particularidades de cada um, né? Sendo gênero, profissão, conceito de espiritualidade, ou algo mais que possa ser trazido dentro da minha análise. Identificar se existem dificuldades para exercer esse cuidado também. Bom, como eu estava falando, como eu disse para vocês, esse foi o meu processo, meu cronograma. Agora eu estou na fase já de terminar as análises de dados e de escrever o meu artigo mês que vem, e espero assim poder compartilhar com vocês os meus resultados em alguma outra oportunidade. Bom, é isso. Queria agradecer a todos. Eu vou terminar. Muito obrigada, Iana, pela sua apresentação. Eu vou aproveitar aqui para dizer que eu, como moderadora, tenho que fazer o papel chato de cuidar do tempo, né? Então, eu não tinha combinado com você, mas você ficou em 8 minutos. Deu bem, viu? Mas, assim, vou combinar com os demais. A gente falou em 7 minutos,
Eu vou avisar quando faltarem 2 e depois quando faltar 1, para que a gente consiga ter tempo para todas as apresentações e também para algumas perguntas, tá bom? Parabéns, Iana, pela sua apresentação. Agora eu queria chamar o mestrando, né, da Unasp, o John Lima, o pastor John Lima, que vai falar sobre cuidados espirituais e educação para a morte a pacientes hospitalizados em finitude de vida. Por favor, pastor. Conseguem visualizar daí, amigos? Sim. E agora? Tudo bem? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu estou completamente encantado com tudo que eu estou ouvindo aqui, desde as palestras pela manhã, as apresentações agora também. E como a professora já me apresentou, me chamo John, além da formação em Educação Física, também sou formado em Teologia, e atualmente sou capelão aqui do Hospital Adventista de Manaus, e como a professora Viane já apresentou também, sou mestrando aqui da Unasp em Promoção da Saúde, né? E neste projeto que eu vou apresentar para vocês rapidamente, integra também o meu orientador, o professor doutor Alan Novaes. Bom, foi amplamente apresentado hoje pela manhã, né, tanto pelo professor Luiz, também pela professora, de que os capelães clínicos ou os capelães hospitalares, eles apresentam papéis importantes para o fornecimento de apoio paliativo a pacientes e também familiares, né? E os capelães, eles também acabam apresentando uma formação mais apropriada para facilitar os planejamentos de cuidados prévios junto à equipe multidisciplinar. Só que estudos sobre a educação para a morte na capelania hospitalar, eles são completamente limitados, são muito poucos, e as ações desses cuidados espirituais da capelania, elas não são vistas como complementares à educação para a morte. Só para ficar um pouco mais claro sobre essa questão desse termo da educação para a morte, ela é entendida como a busca de compreensão sobre situações desumanas, humilhantes e de desigualdades para descobrir um sentido da vida. E essa educação, ela acaba apresentando também possibilidade de desenvolvimento pessoal e também integral, ou seja, pressupõe uma preparação para a morte. Bom, sabe-se que, embora muitas pessoas não compreendam essa forma devido à cosmovisão que é formulada por cada um, né? Só que a morte, ela é um evento natural que mais cedo ou mais tarde todos teremos que lidar com ela. Só que geralmente a morte ela vem sendo associada sempre como sofrimento, sentimentos de dor, separação e também perda. E um fato importante com relação a isso é que a sociedade, de modo geral, ela tem uma forte tendência de supervalorizar a vida e considerar a morte como sendo um tabu. E em especial que eles que lidam com ela constantemente, como no caso dos profissionais de saúde, né? E, historicamente, a morte, ela era entendida, como se pode ver aqui no slide, ela era muito presenciada dentro do contexto do lar. E, tecnicamente, essa situação ela é conhecida como a morte domada. Só que, com o passar dos tempos, em especial na metade do século XIX e início do século XX, foi que essa concepção ela passou a sofrer grandes modificações, como, no caso, a troca de espaços, né, do lar para o hospital. E essa troca ela passou sendo tecnicamente conhecida como a morte invertida. E tudo isso foi atribuído graças aos grandes avanços da medicina. Então, para os profissionais de saúde, a morte do paciente ela já é um fator muito presente que, na maioria das vezes, muitos deles se sentem até, digamos que, fracassados porque eles perderam um paciente. E a literatura, ela responde isso justificando que muitos não receberam uma orientação adequada na sua formação inicial, digamos assim, a respeito desse tema, porque eles são ensinados a tratar a doença do paciente e não cuidar de pessoas em finitude de vida ou em paliatividade. E todo o processo, todo aspecto que envolve cuidados, questões como a saúde, a bioética e a espiritualidade, elas estão sempre integradas ali. E para que o indivíduo paliativo ele receba um cuidado mais completo no seu processo final de vida, é necessário haver uma integração entre os profissionais de saúde e também os capelães hospitalares. E essa integração ou essa união, ela vai gerar resultados importantes nas resoluções das perdas e também no enfrentamento da morte e também do luto a longo prazo, né? Segundo um autor chamado Farber, ele diz que os vínculos interpessoais, afetivos e também religiosos, eles são fatores importantes nas práticas paliativas indicadas pela própria OMS, que acaba demonstrando que quando a medicina ela não tem como oferecer uma cura, ela pode oferecer meios para que o paciente tenha um final de vida mais digno e também mais humano.
Então, a melhor forma de lidar com essa questão da morte é justamente investindo na geração de espaço da educação para a morte, que tem como objetivo facilitar essa comunicação entre a equipe de saúde, os pacientes e também os seus familiares, né? E o melhor espaço para se discutir sobre essa temática, a questão da morte, do morrer, são justamente os próprios hospitais, porque uma vez que o hospital é um principal espaço que se presencia indivíduos morrendo com sofrimentos de ordem física, mental e também espiritual, né? E por essa razão, a inserção de capelães hospitalares na equipe multidisciplinar que cuida desses pacientes em finais de vida, ela é fundamental porque, a partir de uma abordagem mais profunda, vai acabar facilitando na melhora da qualidade de vida do próprio paciente. Isso foi amplamente falado, apresentado pela manhã, através dos professores, dos palestrantes pela manhã. Bom, esses dois autores que aparecem aqui, que são o Barletta e o Whiteman, e Brocolo e Van der Kriek, eles delinearam os papéis dos capelães hospitalares e os achados foram que os capelães, eles promoviam um papel tanatológico, ou seja, ajudam pacientes e familiares a lidar com doenças terminais como a morte e luto. E um outro papel foi justamente ajudar os familiares nos momentos antes, durante ou após a morte de um ente querido. Diante disso, o objetivo geral do trabalho que nós estamos apresentando é justamente descrever os cuidados espirituais e educação para a morte prestado pela equipe multidisciplinar a pacientes em finitude de vida internados em um hospital privado de Manaus. Objetivos específicos é justamente relatar a experiência de capelães no atendimento a pacientes em finitude de vida, descrever os cuidados espirituais e educação para a morte prestados pela equipe multidisciplinar a esses pacientes e desenvolver também diretrizes para oferta de cuidados espirituais e educação para a morte dos pacientes em finitude de vidas aos seus familiares e também à equipe multidisciplinar. Bom, trata-se de um estudo... minutos, pastor. Quanto? 2. 2 minutos? Tá ok. Desculpa. Obrigado. Vou já terminar. Bom, trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, em que serão realizados grupos focais em hospitais filantrópicos, né? Sendo que o local, o estudo de campo, compreenderá toda a rede de hospitais adventistas do Brasil e que será aplicado à técnica de produção de dados, que é o grupo focal online, que é muito utilizado em pesquisas qualitativas de saúde, visando, por meio de interações de grupo, discutir um tópico específico. E essa técnica online, ela será realizada através de uma plataforma digital, que é essa que nós estamos utilizando agora, que é a plataforma digital Zoom, com a capacidade de 6 a 15 participantes, sendo 4 sessões com duração de 60 a 90 minutos. Bom, apresentando aqui rapidamente para vocês, esse aqui foi um trabalho que nós apresentamos na semana passada, no 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde, e nós apresentamos ali justamente sobre o papel da educação para a morte no contexto da capelania hospitalar. No próximo simpósio, eu espero já estar aqui com vocês novamente apresentando os resultados dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Essas são as referências e meu muito obrigado. Isso aqui é meu contato, caso alguém tenha algum interesse nessa temática. Com certeza, pastor John, não faltará interesse. Parabéns, viu, pela sua apresentação. Desculpem por esse papel tão de ter que avisar o tempo, né? Muito obrigado por apresentar, porque senão eu ia me embora aqui com esse tema. Eu sei, eu conheço isso, porque eu também já, de vez em quando, estou desse outro lado. Agora nós vamos ouvir, então, né, a apresentação do professor Dr. Vitor José Machado de Oliveira, que é da Faculdade de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Amazonas. Ele vai tratar para a gente do estilo de vida dos adventistas, com base nos 8 remédios naturais e os determinantes sociais da saúde. Por favor, doutor Vitor. Obrigada. Obrigado, professora doutora Viviane, agradeço. Primeiro, quero dizer que foi uma grata surpresa o encontro que tive com o pastor e doutor Luiz Rocha, de poder ampliar a rede de parcerias, né? Eu sempre busquei vincular a minha prática, né, acadêmica com assuntos que pudessem também trabalhar com essa questão da fé, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade, a gente está começando a caminhar juntos ali. Então foi muito bom esse encontro e tem sido muito profícuo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com
em cada um, né, para compartilhar um pouquinho de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui em Manaus, né? Eu apresentarei aqui alguns dados que foram de um projeto piloto, né, a partir de um trabalho de conclusão de curso, e agora a gente está dando seguimento, fazendo um projeto de iniciação científica. Então, passando, aqui em tela, né, eu não vou me dedicar a cada ponto, mas creio que aqui todos aqui devem já ter lido, né, estudado que quando nós comparamos os adventistas com não adventistas em relação à saúde, se observa que os adventistas têm um destaque maior no sentido do seu estilo de vida, né, e de uma série de benefícios advindos desse estilo de vida, como menor prevalência de hipertensão arterial sistêmica, menor mortalidade por fatores externos, né, doenças do coração ou cerebrovasculares, né, uma menor idade biológica, uma maior expectativa de vida, né, aqui no Brasil, por exemplo, aí 4,5 anos a mais em relação aos demais componentes da população. Isso é importante porque a Igreja Adventista, né, orienta seus membros a adotarem esse estilo de vida saudável. No entanto, quando a gente observa alguns estudos que comparam os adventistas entre si, né, eles observam que, por exemplo, aqueles que eram semi-vegetarianos tinham aspectos mais favoráveis ao estilo de vida do que os não vegetarianos, né? Ou que aqueles adventistas mais velhos, que são estressados, que comem intervalos menores, eles tinham maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, né? Ou também uma diferença, né, entre aqueles adventistas que moravam na capital e no interior para hipertensão arterial, né, supostamente aí por melhores condições socioeconômicas e hábitos de vida. Então, isso nos chamou bastante atenção. Então, nós colocamos uma pergunta, né, se os fatores individuais ou biológicos, os comportamentos adotados no estilo de vida, as redes comunitárias, as condições de vida e trabalho, distribuição de renda, elas podem interferir, né, no uso dos 8 remédios naturais. Então, por isso, a gente estabeleceu como objetivo da pesquisa analisar o estilo de vida baseado nos 8 remédios naturais, né, por adventistas, e as suas relações com os determinantes sociais da saúde. Na primeira pesquisa que nós fizemos, foi um projeto piloto, tivemos, né, 86 adventistas aqui da região de Manaus e adjacências, e utilizamos como instrumento de dado o questionário de 8 remédios naturais, né, aí produzido e validado, né, pela equipe aí da professora Gina, né, e demais, e também um questionário sociodemográfico e dos determinantes sociais que nós preparamos aqui. Aqui são alguns resultados, né, e aqui a gente já começa a entender, por exemplo, em Manaus a gente tem uma maior prevalência mesmo de população não branca, né, que se considera não branca, mas também chama atenção a questão ali do ganho per capita, né, da renda familiar, né, que vai ali de menos um salário mínimo até 2 salários mínimos, né? Então, na nossa amostra, por exemplo, poucas pessoas tinham aí um ganho maior de renda, né? A escolaridade, tanto do indivíduo quanto da mãe, e também percebemos aqui, né, algumas questões relacionadas ao afastamento da fé, né, desses participantes. Aqui a gente traz esse gráfico, né, para mostrar que algo interessante, né, quando observamos scores, né, e a gente colocou num percentual de 0 a 100, né, observamos que confiança e temperança foram os maiores scores, né, e também observamos alguns scores menores, por exemplo, ali em nutrição, né, em descanso também, mas principalmente ali em nutrição, sendo que dá para observar de forma mais clara no gráfico que os homens, né, ainda tinham uma nutrição pior do que as mulheres. Aqui, de uma maneira geral, são os testes, né, de comparação e associação que nós fizemos, aqui em destaque, aqueles que deram estatística significativa, né? Então, quando a gente observou scores gerais, a gente viu que afastamento da fé, idade e tempo de batismo, né, eles foram significativos para scores gerais, e os demais aqui para as demais dimensões dos 8 remédios, né?
sendo que uma grande concentração ali está na idade e no tempo de batismo, né? Então, isso foi dando alguns indícios para nós discutirmos, né? E a gente entende que é um piloto e a gente não poderia colocar isso na perspectiva maior. Então, a gente observa que a média dos scores... dos 2 minutos. Já falta um minuto, né? Vou finalizar. Foram positivos, né? E pode estar expresso aí nas recomendações que a Igreja Adventista coloca, né? A gente viu que teve algo parecido no Vigitel 2020, né? Que mostra também que homens são mais vulneráveis do que mulheres, né? Também foi interessante perceber que maior tempo de batismo e não ter se afastado da fé foi algo positivo, né? Indicando aí como a religião pode ser algo importante na constituição de redes comunitárias, né? Ou seja, não é apenas o indivíduo sozinho que consegue adotar, mas como uma rede comunitária, né, da fé pode contribuir para que tenha comportamentos mais saudáveis, né? Também vimos a questão, né, quanto maior a idade esteve positivamente associada, isso pode também expressar maior maturidade, incluindo a religião, porque caminha junto, né, no laço temporal. E também a escolaridade foi positiva ali para nutrição e temperança, né, que também corrobora alguns dados que a gente observou no Vigitel. Então, a gente conclui, né, que houveram scores positivos para o estilo de vida, né, que variáveis como sexo, tempo de batismo, afastamento da fé, né, idade, escolaridade, elas interferiram em algum grau no uso dos 8 remédios naturais. Entendemos que é positivo que políticas públicas possam promover o estilo de vida, né, e aí a gente pode utilizar isso, inclusive, no SUS, e que nós temos que considerar os determinantes sociais que podem influenciar na adoção de hábitos mais saudáveis, né, assim, constituindo também políticas públicas que possam reduzir as iniquidades. Então, pela atenção de vocês, meu muito obrigado, tá? E aqui também deixo o contato para que a gente possa seguir conversando. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Vitor. E, assim, bom, parabenizar, né, doutor Luiz, o grupo que é tão novo, mas olha só quanta coisa, né? Quanta produção já. E enquanto nós abrimos, então, para as perguntas, a doutora Dícia e a doutora Gina vão agora também já verificar se há alguma pergunta. Enquanto isso, agradecer, então, as apresentações, né? Achei muito interessante as temáticas e, como eu disse, interessante que o grupo aí tão novo, né? Já tenha coisa tão boa e tão já organizada e até adiantada, né? A pesquisa da Iana mesmo está quase terminando, a do Dr. Vitor já está bem adiantada, enfim. Disse, Gina... No momento não surgiu nenhuma pergunta. Eu quero aproveitar, parabenizar o grupo, né? Realmente encanta a gente ver os bebezinhos tão lindos, né? Aí trazendo coisas tão pertinentes e que com perspectivas de crescimento. A minha pergunta vai para o Vitor. Professor, você falou em um projeto piloto, né? E então esse estudo está se desdobrando, já existe um andamento para ele? Como é que você está pensando nesse desdobramento? Tá, professora Dirce, muito obrigado. Ontem mesmo nós iniciamos as coletas do projeto de iniciação científica que está sendo desdobramento desse estudo, né? Então, ontem já iniciamos e já estamos coletando aí os dados para em breve a gente ter, né, um aprofundamento, né? Tenho conversado com o pastor doutor Luiz também para a gente levar esse estudo também para o hospital, para a parte ambulatorial, né? Então a gente está aí buscando desdobrar e um sonho que eu tenho é que esse estudo pudesse chegar a nível Brasil, né? Que a gente pudesse contar com outros parceiros para que a gente pudesse ter essa relação do estilo de vida relacionada às condições concretas de vida dos nossos irmãos. A gente parte desse pressuposto que não basta apenas querer, né? Também é necessário entender as condições concretas de vida.
Grupo Reis é um ótimo parceiro com uma projeção nacional, viu, Vitor? Eu quero te dizer, Vitor, espalhado em todos os locais do Brasil. eu quero te dizer que esse é um sonho antigo. Nasceu no coração da professora Gina e contaminou o meu, viu? Fazer um estudo, existe, só citando um pouquinho, existe um estudo dos adventistas, feito pelo Instituto Nacional de Saúde, lá dos Estados Unidos, que já está na sua segunda versão, onde ele estuda diferentes variáveis aí, é um estudo grande, que já tem um grande número de publicações, e a gente pensa nisso, viu, Vitor, de fazer a versão Brasil. É interessante, porque são peculiaridades, né? São coisas que mudam a forma de viver e tudo. E quando você traz a questão dos determinantes sociais, eles são altamente pertinentes, inclusive nas nossas publicações, quando a gente não inclui a questão dos determinantes sociais, a gente aborda de forma mais isolada a questão do estilo de vida em si, né? Como um fator gerador de saúde, as críticas dos avaliadores das pesquisas, elas vêm pesadas em cima da gente. A gente não pode ignorar esses determinantes sociais, não tem. E você traz isso aí na sua pesquisa, parabéns. Eu estou muito feliz, viu, Victor, porque uma geração jovem está vindo aí atrás da gente e a gente pode aposentar em paz. O pastor Murilo tem uma mão levantada ali, ó. Fala, Murilo. Boa tarde. Olha, achei bem interessante aí as apresentações, mas a que mais me chamou assim, a atenção é a questão ali eu acho que é o Johnny, ou é John, não sei, John. que está fazendo a pesquisa, o John, fazendo uma pesquisa dele ali na questão que envolve educação para a morte. Isso aí, para mim, foi assim, a primeira vez que eu vejo, que eu ouço e vejo alguém tratando de um estudo como esse. Nunca havia visto falar, né? A nossa cultura ocidental não gosta muito de falar sobre morte, né? Principalmente no que diz respeito a se preparar para a morte, né? Isso é mais uma cultura antiga lá, né? Os patriarcas e tal. E aí eu queria saber o seguinte, essa questão de educar para a morte, tanto a pessoa que está para morrer como os familiares, eu acredito que a pesquisa vai nessas duas áreas, né, se eu não me engano. Aí a minha questão porque educar para a morte, para mim, isso aí seria algo de fundamental importância, né? Isso é bíblico, né? Até mesmo porque tem que ver com a vida futura, com a eternidade, com o julgamento. Aí eu queria saber se o estudo dele vai tratar dessa questão denominacional, em relação à missão da igreja, o dia do julgamento, se existe alguma conexão entre essas duas questões de preparar a pessoa com a questão denominacional, né, adventista, a crença da volta de Cristo, do juízo final. Você tem alguma coisa envolvida nessa questão? Muito obrigado. Pastor Murilo, né? Desculpa. Isso mesmo. Ok, olha, muitíssimo obrigado pela sua pergunta, tá bom? Olha, como nós estamos trabalhando dentro do Hospital Adventista de Manaus, né, nós vamos tentar entender mais sobre o que os capelães compreendem a respeito disso. Eu não tinha, na verdade, nós não propomos trabalhar especificamente sobre essa questão de preparo para a volta de Jesus, mas no sentido escatológico, né? Mas é algo a se pensar, tá bom? Eu agradeço muito aí pela proposta que você apresentou, tá? Eu vou refletir um pouco mais sobre isso com o meu orientador. A minha pergunta, me veio essa pergunta porque eu fiquei imaginando o seguinte, porque a morte é uma passagem para uma outra situação onde não existe mais um retorno para a tomada de decisão e para mais nada. A pessoa esteve no hospital, a última chance dela foi ali e morreu, acabou, né? Não existe mais retorno. Aí eu queria compreender essa questão, como é que seria essa preparação para a morte, enfim, isso é só uma questão psicológica, né, do bem-estar, do aceitar, né, cognitivamente e se preparar para aquele momento, ou tem que ver com uma perspectiva
Por exemplo, quando se trata do sentido da vida, o Franco ele diz que existe um vácuo em cada ser humano, né? E esse vácuo ele deve ser preenchido. E aí, quando a gente vai para Eclesiastes, Deus colocou a eternidade, então esse vácuo é a própria ausência de Deus, né? E aí, quando a pessoa morre, ela já morre com esse vácuo preenchido ou ele morre sem essa perspectiva? Aí me veio essa questão em mente para trazer aqui. Ele trabalha, pastor, o meu trabalho propõe a pesquisar mais o sentido psicológico mesmo, entendeu? Beleza. Isso, eu coloquei na minha apresentação, eu falei lá um pouco sobre a questão da definição, né? Porque o termo educação para a morte é um termo muito abrangente, entendeu? Aí eu coloquei entendido como a busca da compreensão sobre situações desumanas, humilhantes, desigualdade, para descobrir o sentido da vida. Aquilo que você trouxe agora com relação ao Viktor Frankl, né? Eu li bastante sobre ele também. E essa educação para a morte, ela apresenta uma possibilidade do desenvolvimento pessoal integral, ou seja, ela pressupõe uma preparação para a morte, que é justamente o que a gente está perguntando agora. Entendeu? Tranquilo. Beleza, obrigado pela resposta. Tu conseguiste me ouvir? Sim. Acho que não tem mais perguntas, professora Viviane, não surgiram aqui, podemos prosseguir. Ok. Obrigada, então, Dirce. Bom, parabenizar, então, ao grupo, o Nefest, o novo, e aí com trabalhos tão bons, e que suscitam, como o pastor Murilo demonstrou aí agora com as questões, a Dirce e a Gina comentaram, né, acerca do trabalho do grupo também, como tem coisas aí para a gente fazer, para aprofundar, e quem sabe até mais temas que podem aparecer e advir até dessa nossa troca, né? Por isso que essa troca aqui dos grupos de pesquisa é maravilhosa, porque a gente vai se ajudar, né? Inclusive a aprofundar temas, buscar outros temas e daí para frente. Bom, o segundo grupo a apresentar é o grupo FES, que é o grupo de estudos em filosofia, espiritualidade e saúde, que está ali na Unifesp. E aí eu vou falar um pouquinho dele, porque é o grupo que eu coordeno. O nosso grupo, ele nasceu de uma conversa com um livro, uma obra literária. Só um minutinho, que eu vou botar o tempo aqui para mim. Ó. Eu não pode ficar só controlando dos outros, não é mesmo? Então, aqui, eu tenho 4 minutos. Vamos lá, se vira nos 4. Então, assim, o nosso grupo nasceu de uma conversa com um livro que era do Gustave Flaubert, que é As Tentações de Santo Antão. Então, eram pessoas, né? O grupo é composto por pessoas que já participaram ou participam de alguma religião, não é uma única, nós temos integrantes de diferentes confissões religiosas, e nós, com o livro, nós começamos a pensar na necessidade de pensarmos melhor acerca da espiritualidade e da saúde, né? E de uma maneira ampla, sempre considerando mais tradições religiosas, conforme até mesmo a composição do nosso grupo. E aí, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Dá para checar? Bom, então, assim, nós tínhamos, depois desse grupo, né, com o trabalho em andamento desse grupo, nós criamos o grupo de estudos de filosofia da saúde. O grupo de estudos de filosofia da saúde tem se dedicado ao estudo e aprofundamento de 4 temas: a condição humana, a dor, o sofrimento e a morte, e a sua relação com a saúde. E aí, o Filosofia, Espiritualidade e Saúde virou uma linha de pesquisa dentro do grande grupo de Filosofia da Saúde. E isso é importante a gente dizer para eu apresentar os trabalhos agora que vão ser colocados aqui. Em 2021, nós realizamos a primeira Jornada Internacional de Filosofia da Saúde. E nessa jornada, um dos temas, então, foi a discussão da espiritualidade, e nós pudemos depois escrever um dossiê
que está publicado em 2 volumes, Dossiê Filosofia e Saúde. E vários artigos são artigos que dizem respeito também a essa aproximação com a espiritualidade. Então, agora, nós vamos ver a apresentação de 4 artigos já publicados no dossiê, e esses artigos, então, como eu disse, são frutos da jornada, né? O primeiro é do Dr. Vitor, que vai tratar do papel da filosofia da religião. Depois nós vamos ter uma apresentação da Sandra, da doutora Sandra, que vai falar sobre capelania. E depois falaremos, a Jacirema vai falar sobre o currículo da medicina e a presença da espiritualidade no currículo da medicina. E, finalmente, estava inscrita a Sílvia, ela não pôde vir por motivo de saúde, mas a Nádia vai falar um pouco sobre essa experiência que nós tivemos com esse livro. Pesquisa propriamente dita, nós vamos trazer a da Denise, que vai, ela sim, apresentar sobre o trabalho que ela está fazendo de mestrado. E, no final, a gente propôs que a Eliana, que é do nosso grupo de pesquisa, fale um pouquinho sobre o nosso estudo mais recente. Nós temos 2 alunos de residência médica fazendo pesquisa comigo, né? Eu estou orientando os trabalhos, mas, infelizmente, eles não poderiam apresentar hoje, então essas 2 pesquisas não vieram, tá bem? Então, nós vamos iniciar... Opa, deu tempo. Nós vamos iniciar agora. Eu vou convidar... Só um minutinho, peraí, que a minha folha... Aqui. Eu vou convidar agora o professor Dr. Vitor Chaves de Souza, ele que é da Universidade Federal da Paraíba, um amigo já muito querido, né? Antes da Metodista de São Paulo, agora lá na UFPB, participou conosco da jornada e hoje vai falar um pouco daquela que foi a sua palestra e também depois se tornou o artigo. Muito obrigada, Vitor, à vontade. Obrigado, professora Viviane. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui, então, os slides. Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Estão vendo? Tá bem. Então, qualquer coisa, pessoal, se vocês puderem sinalizar por voz, porque agora eu não estou vendo vocês, tá bem? Vitor, será que... Isso, pronto, modo apresentação. Isso, ótimo. Qualquer coisa, então, me chama pelo áudio, pode ser? Perfeito. Obrigado. Bom, é uma página e meia sintetizada em 5 slides. Então, eu vou fazer uma leitura ao estilo mais clássico da apresentação. O título é Espiritualidade e Saúde, Contribuições da Filosofia da Religião. Esse material foi escrito junto com a professora Blanches de Paula, da Universidade Metodista de São Paulo. Bom, a relação entre filosofia e saúde é tão antiga quanto a própria filosofia. Na Grécia Antiga, Hipócrates, chamado por alguns como o pai da medicina, incomodou-se com as descrições míticas e poéticas a respeito da organização da vida, sobretudo a vida interior. Diferentemente da filosofia pública grega e seus desdobramentos na política e na moral, Hipócrates conferiu importância ao organismo humano e sua relação com o pensamento estável e salutar. Trata-se da primeira aproximação entre filosofia e medicina, ecoando na autonomia da segunda disciplina ao longo de sua história. Hoje a filosofia e a medicina estão cada uma consolidada e independente em sua área de conhecimento. A nossa contribuição é pensar uma reaproximação possível. A relação entre filosofia e espiritualidade, por sua vez, também é tão antiga quanto a própria filosofia. A filosofia nasce entrelaçada ao pensamento mítico e motivos religiosos. O próprio Pitágoras, em sua escola em Crotona, sustentava suas ideias mais em credos religiosos do que discursos filosóficos. Sem a pretensão de adentrar nos detalhes, embates acerca da religião e da filosofia no mundo antigo, pulando agora esse aposto, ilustramos o quão antigo é o diálogo entre filosofia e espiritualidade, atravessando os séculos e os períodos do pensamento. Na Idade Média, espiritualidade como boa prática religiosa, na filosofia moderna, espiritualidade como meditações acerca da racionalidade do divino,
E na filosofia contemporânea, espiritualidade como a não redução do intelecto ao meramente psíquico ou quimamente cerebral. A pesquisa, então, demonstra as contribuições da filosofia e da religião para a intersecção entre espiritualidade e saúde. Kierkegaard julgou saudável para a realização do seu projeto filosófico o celibato, manter sua vida privada e íntima preservada segundo a forma que ele julgou ser mais apropriada. Kant fazia caminhadas diárias para cuidar de sua saúde. Karl Jaspers escreveu um livro chamado O Médico na Era da Técnica e outro, Psicopatologia Geral. Ele tinha a saúde debilitada desde criança e tematizou a saúde em sua filosofia. Além desses autores, a filosofia da vida e a teoria dos valores propiciaram um fundo teórico para o pensamento da saúde nas ciências humanas, de modo geral. Ao procorrermos a aproximação, um recorte específico faz-se necessário. A delimitação da religião e religiosidade para, então, a espiritualidade em questão. O recorte, a nosso ver, ajuda, em diálogo com a teologia, a compreender um lugar de reflexão no encontro entre ciências humanas e ciências médicas, tendo na espiritualidade o motivo do encontro. Recorremos, sobretudo, ao pensamento de Paul Tillich e suas contribuições discretas ao tema da vida saudável e, principalmente, a sua interpretação da doença como a ameaça do ser. A relação doença e cura é muito mais complexa do que uma simples relação medicinal. A cura não é simplesmente a remoção dos sintomas. A cura é um processo da existência individual para a aceitação de suas determinações e a autorrealização a despeito do medo e da morte. Se há uma possibilidade de salvação, logo, esta salvação permite um novo ser. Entretanto, vale notar que, a despeito da realização de si próprio pela cura do ser, há aspectos complicados da relação entre saúde e principalmente sociedade. Afinal, Jean-Luc Nancy alerta, em seu Horizonte Crítico, a possibilidade do uso da saúde a serviço de uma indústria médica alinhada a projetos biopolíticos, muitas vezes contraditórios em si mesmos. Em outras palavras, a ameaça não apenas do ser saudável pela doença, mas a ameaça da própria saúde enquanto área da atuação profissional e vocacional, uma vez que a saúde poderia estar refém de um sistema comercial ou político que privilegiasse, acima de qualquer cura ou doença, a ordem e manutenção de uma estrutura capital anterior ao valor da vida. Professora Viviane? Vitor, muito obrigada. Eu estou encantada, meu amigo. Você conseguiu trazer o seu artigo de uma maneira condensada. Você sabe que você conseguiu falar até em menos tempo. Eu estava achando que ele ia além, né? Estava esperando mais. Muito obrigada, viu, Vitor? Foi excelente. Bem, obrigado. E eu vou, aproveitando para apresentar agora, nós vamos ter a doutora Sandra Claro. Ela é doutora em Biologia Molecular pela Unifesp, e o trabalho dela fala exatamente de capelania hospitalar, algo em que ela tem experiência e também é escritora de artigos, participa do nosso grupo com o intuito de aprofundar esse tema. O tema dela, capelania hospitalar, um cuidado com o paciente no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada, Sandra. Obrigada, professora Viviane, a professora Nádia, e primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, a elas por estar aqui, e boa tarde a todos, e fico até constrangida a falar agora, depois de todo esse pessoal que falou maravilhosamente. A minha apresentação vai ser bem pequenininha, porque vocês já falaram quase tudo de capelania, né? Eu vou dividir aqui a tela, vamos ver se eu acho aqui o trabalho. Dá para ver? Eu não estou enxergando daqui, Vivi.
Entrou sim, Sandra. Só Então, precisa posso pôr no começar? modo... põe no modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Que está apagadinho para mim. Ai, não está indo. Normalmente está embaixo o modo apresentação, embaixo do slide. É um PowerPoint, correto? Lá embaixo vai ter ali no cantinho. Não estou conseguindo ver aqui. Espera aí. Não. Não consigo tirar essa... Não se preocupe, então. Eu creio que podemos seguir assim para... Então, tá bom. Passar. Lá. Então, aqui, esse trabalho foi, como a doutora Viviane falou, foi publicado na revista, e sobre a capelania do Hospital São Paulo. A capelania se chama Esperança de Maria. Ela foi inicialmente formada há pouco tempo também, do final de 2016. Então, para começar a nossa apresentação, todo mundo já falou sobre definição de saúde, e a gente ainda está esperando que a palavra espiritual seja contemplada, né, na definição de saúde. Estamos aí aguardando. Mas essa definição já foi contemplada pela Associação de Psiquiatria Americana em 1944, e nós aqui estamos ainda aguardando que a palavra espiritual seja indexada à definição de saúde. Todos, a doutora Esperange, o doutor Vitor falaram muito bem, definiram religião e saúde, e aqui também sobre o doutor Harold Koenig. E o que eu gostei muito e gosto muito é esse diagrama aqui, em que ele coloca... Isso foi apresentado em 2001, a espiritualidade abrangendo todas as religiões, né? E no centro dela o sagrado. Mas isso não exclui as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus e agnósticos. Então, a espiritualidade engloba tudo. Então, eu gosto muito dessa representação da espiritualidade. A espiritualidade, ela já foi um termo que, no século passado, já foi indexada nos Estados Unidos, dentro da clínica médica, principalmente da psiquiatria, pelo Dr. Harold Koenig e da doutora Cristina Puchalski, né? Isso no século passado. E o diferencial dessa colocação é que a doutora Cristina Puchalski, ela colocou os capelães, os membros da religiosidade, dos religiosos, dentro da clínica dela, e ela fez pesquisa com resultados maravilhosos na instituição de George Washington. Então, essas pesquisas, né, apontam que realmente reconhece o papel da espiritualidade no cuidado com o paciente, com resultados maravilhosos. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento no PubMed a semana passada, tem 6 bilhões de artigos publicados só com saúde, 26 mil só com espiritualidade. Aí, quando você coloca espiritualidade e saúde, você tem 16 mil, quase 17 mil trabalhos publicados nessa área, né? Então, para falar um pouquinho da capelania, que a nossa capelania, ela é da doutrina espírita, vou falar um pouquinho como foi que surgiu, né? A doutrina espírita foi através do professor francês, no século retrasado, em 1857, o Hipólito Léon Denisard Rivail, que mais tarde foi chamado como Allan Kardec, cuja base da doutrina são o conceito após a vida, quer dizer, nós não somos só matéria, nós temos um espírito, nós temos uma alma que transcende, né? Que é a imortalidade do espírito. Nós não somos só carne e osso. Então, se o nosso espírito transcende, acreditamos na reencarnação. E se existe a reencarnação,
existe a comunicação entre esses dois mundos, são mundos paralelos, né? E se são mundos paralelos, como acontece essa comunicação? Através da mediunidade. É por isso que eu coloquei no primeiro slide o cérebro e aquelas setas indicando comunicação, que é o centro coronário, onde se institui uma glândula chamada pineal. E a mediunidade, ela acontece através dessa glândula pineal, que no século passado foi dando como uma glândula que não tinha serventia nenhuma. E isso não é verdade, que hoje em dia a gente já sabe, através de estudos com a ressonância magnética, tomografia computadorizada, material como PET scan, já sabe que ela é uma glândula realmente ativa, produz hormônios e está aí ativamente no nosso corpo físico e também espiritual. Ela está muito bem guardadinha no centro do nosso cérebro. Sandra, Sandra, oi? Só 2 minutos. Ai, desculpa. Então, a filosofia da doutrina espírita une filosofia, ciência e religião, além dos exemplos deixados por Jesus e a existência de Deus. Então, essa filosofia, a nossa capelania foi trazida pela doutora Elizabeth Nicodemos, lá do Hospital de Clínicas do HC, e nós, no final de 2016, implantamos esse sistema no Hospital São Paulo, né? E existe todo um procedimento na beira do leito, nós não praticamos o proselitismo, não nos identificamos, nós levamos uma palavra cristã e respeitamos aqueles que não querem ser atendidos ou não querem ouvir nada. Então, mesmo assim, nós fazemos a nossa oração e fazemos o nosso trabalho. Mas todo trabalho voluntário, ele tem que ser ser instruído. Todos os voluntários, é um serviço voluntário, não é profissional, mas todos os voluntários, eles têm que ter boa conduta e devem ser instruídos para abordar o paciente, levar palavras de conforto. Nós temos que ter uma oração, temos que ter um passe mental e temos que ter boas condições de trabalho. Então, aqui são os nossos resultados, nós tivemos ótimos resultados, e aqui é o nosso grupo Esperança de Maria, que está indexado ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Unifesp, e ao Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, pelo professor Dr. Acari de Souza Bulli Oliveira. E como última palavra, eu quero deixar aqui a do Dr. William James, que é a espiritualidade definida como o sentimento mais elevado e nobre do ser humano, aquele que une a criatura ao Criador. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Sandra. É sempre difícil essa coisa de controlar o tempo, mas deu tudo certo. Muito obrigada, viu? Desculpe pelas interrupções. Não, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Na sequência, então, eu vou convidar a doutora Jacirema Maria Timóteo dos Santos. Ela é doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e vai trazer para a gente a espiritualidade como cuidado de vida, uma proposta transdisciplinar no currículo da medicina. A palavra é sua, Jacirema. Eu estou um pouquinho mais enrolada do que a Sandra, porque eu estou pedindo para compartilhar e não estou achando onde eu botei o meu negócio. A minha apresentação. Eu não estou conseguindo. Doutora, oi, fala. É importante que a senhora possa sair da tela, abrir seu documento, já deixar aberto, volta para o Zoom, e aí quando for clicar compartilhar já vai estar disponível. Isso. Então, espera aí. Eu vou propor o seguinte, Jacirema, eu vou pedir que você localize o artigo. Já achei. Achou? Sim, então, perfeito. sim. Senão eu passaria para o próximo. Aí eu tenho que vir aqui, vamos lá, como ele explicou. Sim.
Estão vendo? Sim. Ok. Esse meu artigo, né, boa tarde, esse meu artigo ele teve parceria, né, de mais 3 professores, o professor doutor Vitor Chaves, professora doutora Viviane Cândido e professora Nádia Vitorino, professora doutora Nádia Vitorino. E tudo começou, né, alguns anos atrás, essa ideia, quando eu tentei propor, onde eu trabalho, eu sou funcionária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou técnica em assuntos educacionais lá, e fiz uma ementa de uma disciplina, mas isso foi, né, em 2017, já estamos em 2022, e até agora nada. E aí, como eu já conhecia a Viviane, comecei a participar do grupo dela e surgiu a ideia de transformar essa ementa, né, num artigo. E nós apresentamos. E na nossa introdução, né, eu começo a falar da importância, né, de se integrar estudos humanísticos ao currículo da graduação de medicina. É claro que é algo complexo, né, pelo fato de que no século XVI houve essa ruptura, né, das ciências, dos vários saberes, né, basicamente ciências humanas, ciências exatas, e o médico, o estudante de medicina, enquanto estudante, ele entra num curso, que o curso de medicina é a menina dos olhos de qualquer instituição. E ele entra assim, eu sei tudo, aqui eu vou aprender tudo que eu preciso aprender para cuidar de uma pessoa. E a gente vê que não é assim. As ciências, nem sempre, né, ela possui a resposta para aquilo que a gente precisa. E aí eu coloco, né, que a interdependência entre as ciências torna-se algo essencial, né, na busca dessa patologia. E essa interdependência estaria, né, com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, a psicologia, a pedagogia, que foi até falado aqui também pela manhã, né? O nosso trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, como eu falei, a ideia era tentar implantar, né, essa disciplina quando eu fiz a ementa, e a gente não conseguiu, e daí, né, fizemos apenas não existe assim dados, né, para ver se tem resultado, mas quem sabe, né, daqui a algum tempo, os autores, né, basicamente o Koenig, né, que é o que a gente já trabalhou muito, eu já assisti uma palestra dele pela manhã, ele é um dos principais, junto com o Boff e o Martin Buber também, né, que também vai embasar o nosso ponto 2. E no ponto 1 eu começo a falar da transdisciplinaridade. Eu vou procurar falar assim bem rápido, porque eu acho que eu já estou até estourando o tempo, mas simplesmente pelo fato, por que a transdisciplinaridade? Simplesmente pelo fato de que ela consegue integrar, né, outras ciências, com uma religação dos saberes. Morin tem até um livro com esse título, né, A Religação dos Saberes. A transdisciplinaridade proporciona isso. No caso, a academia proporcionaria isso à medicina, né, o currículo de medicina. E nesse ponto também eu falo da distinção de religiosidade, espiritualidade, que a gente viu bem isso pela manhã, essa diferença, entendendo a religiosidade como uma prática, né, de rituais, e a espiritualidade, eu vou citar apenas o que o Boff coloca no seu livro sobre espiritualidade. Ele diz que espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrina, não com dogmas, não com ritos, mas com celebrações que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-las, mas que são posteriores a ela. Então, não necessariamente você tem uma espiritualidade, você vai ter uma religiosidade, você vai ter uma religião, você vai praticar uma religião. Essa é a ideia. Aí, no ponto 2, eu chego e falo, né, por que da minha escolha, né, de Martin Buber, para poder embasar esse meu ponto 2, que é a filosofia, por conta, né, dele ser o filósofo, considerado filósofo do diálogo. 2 livros, a gente trabalha 2 livros neste ponto, além de outros, é claro, que é o Eu e Tu, e do diálogo e do diálogo, né? E aí, Buber acreditava... Oi.
2 minutos. Oi. Então, né, essa questão, ele começa, né, um dos livros dele, ele fala dessa relação e a ideia de que desse interhumano, né, que é um princípio buberiano fundamental para se trabalhar nos cursos de medicina. A filosofia de Buber nos remete a uma ideia, né, a uma visão catalisadora e holística das relações, e essas relações que precisam ter, né, no dia a dia, e essas relações que esse médico precisa ter do paciente. Ele precisa olhar o paciente e perceber esse paciente como legítimo outro. Não é apenas mais um em termos estatísticos, é o paciente. Vamos trocar o artigo, né, indefinido por o artigo definido, o paciente. E nas considerações final, eu começo, né, fazendo essa pergunta, chegamos ao final, ao começo, e a ideia é que, ao final da nossa reflexão, mas o começo, porque muita coisa ainda pode ser pesquisada, muita coisa ainda pode ser falada, outros artigos poderão ser escritos com relação a essa temática, e sabendo que realmente é difícil, porque toda mudança requer você que tem essa disponibilidade para mudar, e muitos de nós não queremos, está muito bom como está, e aí apresentamos uma reflexão, entre outras, tentando abrir, né, um diálogo em que possamos ter essa esperança, mas uma esperança também que possa ser transdisciplinar, que essa é a nossa proposta, né? Não só a espiritualidade, mas essa espiritualidade linkada à filosofia, à psicologia, à pedagogia, às ciências das religiões e assim vai. Tá? Aí, minha reverência bibliográfica e muito obrigada. Nós que agradecemos, Jacirema. Muito obrigada a você também. Bem, deixa eu ver como é que eu faço para tirar isso aqui. Me ajudem, por favor. Eu já tirei? Ainda não. Eu vou seguindo enquanto você faz isso. Nós agora teríamos a apresentação, como eu disse, da mestranda Silvia Cristina Borragini Abuchain, mas ela está com um problema de saúde, participou pela manhã, ela que é uma fã incondicional do Dr. Harry Vicone, ela participou pela manhã, mas agora à tarde ela tinha que fazer, inclusive, um exame. Então, eu vou chamar, quem ficou para falar no lugar dela é a doutora Nádia Vitorino Vieira, ela que é também a vice-coordenadora do nosso grupo de pesquisa e também da linha de pesquisa, e vai tratar justamente do nosso estudo, que fundou o nosso grupo, as tentações de Santo Antão de Flaubert e a questão da experiência de espiritualidade no deserto. Então, boa tarde a todos, muito obrigada, Viviane, muito obrigada à Unasp, e eu estou com duas difíceis tarefas, falar em 7 minutos e representar a Silvia, que a gente até brinca que ela é a sócia fundadora do nosso grupo de estudos de filosofia e espiritualidade. E esse foi um trabalho que, como a Viviane falou aí no começo para vocês, a gente trouxe esse trabalho no sentido para uma discussão, o primeiro... Deixa eu ver só se está aqui. Peraí, pronto. Apareceu? Está entrando. Ainda não. O título do texto é As Tentações de Santo Antão de Flaubert e a questão da experiência da espiritualidade no deserto. Então, a obra de Gustave Flaubert, ela foi publicada em 1874 e ela foi o nosso primeiro objeto de estudo, o primeiro livro, né, de literatura que a gente trouxe para o nosso grupo para discutir essa relação entre filosofia, espiritualidade e saúde. Parece que está travado. Não entrou a apresentação, Nádia. Está travado. Se puder, por favor, tenta mais uma vez. Entrou? Pronto, acabou. Entrou agora. Entrou? Entrou.
Então, o objetivo desse artigo era discorrer, né, sobre a mediação entre espiritualidade, filosofia e literatura e trazer essas reflexões sobre a experiência de Santo Antão no deserto. O Flaubert, ele parte de um fato histórico para a ficcionalidade, ele recria Santo Antão. Então, o Santo Antão do Flaubert é uma ficção, não é como o Santo Antão de Anastácio, de Santo Anastácio, que ele faz uma descrição bibliográfica. Essa experiência no deserto, vivenciada por Santo Antão, é pensada como uma concentração na alma, um retiro em si mesmo, um redobro sobre si mesmo. Em grego, a gente chamaria isso de uma anacoresis. E isso permitiu a Santo Antão suportar as provações dolorosas e difíceis, além de fazê-lo resistir às tentações que sempre lhe atormentavam. Então, na nossa construção aí do texto, né, no artigo que nós fizemos, a gente sugeriu acerca de Flaubert e seus escritos sobre Santo Antão que o homem, Flaubert, se mistura com a obra, uma vez que ele também se retira para elaborar os seus textos. E o alucinante flagelo que impõe ao personagem, né, Santo Antão, pode ser visto como uma alegoria, como uma metáfora da própria vida de Flaubert. E nós inferimos que o intuito de Flaubert não é recontar a história da vida de Santo Antão, mas sim tomar esse personagem para nos mostrar a fragilidade humana diante dos vícios, da concupiscência presentes com cores vivas nas alucinações do asceta. E é necessário também, para fazer isso, a gente retomar o cristianismo primitivo para situar no tempo e no espaço o momento histórico em que Santo Antão viveu. E também relembrar que o deserto ele é muito presente no simbolismo da tradição judaico-cristã. Nas experiências vividas pelo povo hebreu, na época de Moisés, e, sobretudo, o deserto entra com muita força também na questão bíblica, nas experiências do Cristo, né, nas experiências de Jesus no deserto. E Santo Antão ele é considerado o patriarca do monaquismo cristão, que foi um movimento que surgiu no início do século IV, cuja proposta era justamente esse voltar-se para si, negação de si, negação do mundo, isolamento, uma vida ascética totalmente dedicada ao Cristo, totalmente voltada para o divino. E em Flaubert, o deserto é um recurso literário, e ele tem uma forma ambígua. Se, por um lado, ele é a ideia de um lugar onde a gente sente a presença da transcendência, do divino, por outro, ele se mostra como aquele local preferido para que o mal venha nos assolar, para as tentações do mal, né? Então, Flaubert descreve um Santo Antão como um ancião de cabelo comprido, barbudo, em que a Bíblia, ou seja, os estudos que ele fazia acerca da religião, não é mais um escudo protetor para ele. Ele tem a sua fé abalada e ele começa a questionar o porquê da sua miséria e o porquê das suas privações. Então, na ficcionalidade de Flaubert, Santo Antão tem a impetuosa não tem mais a impetuosa resiliência, fé inabalável mais, e nem a obediência cega aos princípios divinos. O Santo Antão de Flaubert é caracterizado com as imperfeições e fragilidades humanas diante das tentações. Ele é despido da força moral e espiritual e ele se veste com a frouxidão e a fé condicionada, né? A fé condicional, tão comum entre os homens, como o pastor hoje de manhã falou, de um fiel que dizia que não acreditava mais em Deus, porque ele buscou, e tem um trecho lá em Mateus que fala, buscarás e acharás. E ele pediu para Deus e a mãe dele morreu. Então, a fé dele estava condicionada à realização dos desejos dele. E isso fica muito claro, né, na nossa humanidade, né? Então, Flaubert... Oi? 2 minutos, viu? Ah, está acabando. Flaubert nos apresenta um eremita que busca a aspereza do deserto, na aspereza do deserto, encontrar a si mesmo. Mas com o que ele vai se deparar? Com a fragilidade do humano. Então, ele não se deixa seduzir, mas ele também não consegue se defender com a sua fé. Ele espera somente que tudo acabe,
tipo, que tu tem um final feliz, né? Mas ele não tem mais aquela confiança que ele tinha, né? E Flaubert nos conduz à percepção de que o encontro com a religiosidade e com a espiritualidade confluem para o encontro do ser humano com ele mesmo. E isso se realiza na interioridade do seu deserto, na luta com seus próprios demônios. Então, Flaubert se viu em Santo Antão, colocou-se no lugar dele, tomou o seu lugar na história. Mas faltava a Flaubert a grandeza e a pureza do espírito de Santo Antão. Assim como não possuía a fé incondicional em Jesus, que fortalecia o eremita nas lutas contra as trevas. O Antão de Santo Antanásio venceu as tentações, enquanto o Antão de Flaubert foi vencido por elas. Então, o olhar de Flaubert para Santo Antão e o de Santo Antanásio é, na verdade, um olhar para nós mesmos como seres humanos. E aqui que a gente encontra essa ligação entre a filosofia, a espiritualidade, a literatura e a saúde. Se para Antão, de Santo Atanásio, na solidão e no deserto, nós podemos verdadeiramente sentir Deus, e isso vai além da crença, né, da fé, Flaubert, em seu Santo Antão, evidencia o ser humano entregue ao seu próprio destino, entregue a si mesmo. E mostra também a fragilidade da nossa condição humana, né? Exposta nos momentos em que a gente mais precisa, que é no momento que a gente perde a saúde e que a gente se aproxima da finitude. Então, mas é nesse momento também que a nossa espiritualidade e a necessidade de que essa espiritualidade esteja presente na nossa vida, é nesse momento que ela também ganha força. Então, é só isso. Boa tarde. Muito obrigada, Nádia. Tem uma bibliografia aí e tal. Obrigada, viu? Agora, enquanto você tira, já vou